Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Patriota News. Eu sou Neumar Santos, estamos de volta com mais uma notícia relevante para você ficar informado e atualizado sempre aqui no nosso canal. Já chega aí deixando o seu like e se você não for inscrito, se inscreva, comente e compartilhe os nossos vídeos. E se você estiver de pé, se assente aí no sofá para você assistir esse vídeo e ficar por dentro de tudo que acontece. Essa notícia aqui é um babado, meus amigos. Vocês precisam ouvir tudo o que diz o deputado estadual Kennedy Nunes, que também é jornalista e não tem papas na língua. Olha só tudo o que ele diz sobre o STF, sobre Alexandre de Moraes, sobre o PT e essa esquerdalha que denigre a imagem da família, a imagem do cidadão, a imagem dos bons costumes. Não perca de assistir esse vídeo, se assente aí, fique à vontade e preste atenção até o final o que disse o deputado Kennedy Nunes. Veja o vídeo. A Federal é uma ferramenta importantíssima para a democracia. Ela é a alta câmara onde as decisões coletivas são tomadas, depois de passar em todas as instâncias. Primeira instância, segunda instância, instância federal, até chegar, depois de passar no Superior Tribunal de Justiça, chegar no Supremo Tribunal Federal. A questão é que a esquerda, durante o tempo em que ficou no comando do Brasil, ela indicou, hoje, dos 11 membros que tem na Câmara Alta de Justiça, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, 9 foram indicados pelo PT. Isto houve quase que um emparelhamento ideológico de esquerda, onde, a partir das transmissões das sessões, começou a ter um movimento muito estranho nos votos dos ministros. Os votos dos ministros passaram a ser um verdadeiro discurso ideológico. Aquilo que a lei garante, muitas vezes, é deixar de lado. O que vale é a interpretação do ministro. E com toda essa sequência de emparelhamento ideológico do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição e não dono da Constituição, o Supremo Tribunal Federal não é moderador. Esses dias, o ministro Alexandre de Moraes falou que o Supremo Tribunal Federal é o moderador. Não, a moderação já caiu lá na década de 40. Nós não temos hoje o poder moderador. Na nossa Constituinte de 88, existem os 3 poderes e os poderes são concorrentes entre si, respeitosos. Ou seja, lado, cada um no seu quadrado. O que hoje acontece é que, muitas vezes, lá no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, a esquerda não consegue pautar assuntos porque eles são minorias. Assuntos como aborto e tantos outros assuntos de costumes que deveriam de passar, sim, pelo Congresso Nacional, pela discussão do Congresso Nacional, até ser feita uma lei ou não. Como eles não conseguem, eles recorrem ao puxadinho do PT, que é o Supremo Tribunal Federal. E lá o Supremo começa a legislar. É aí que é o erro. E logo depois da eleição de Bolsonaro, aí sim, alguns ministros, para não dizer na totalidade, mas alguns ministros decidiram se autoproclamar chefe do executivo ou donos do Brasil e começaram a colocar os pés pelas mãos. Como, por exemplo, no momento em que tem uma pandemia, eles tiram do presidente da República, eleito democraticamente para gerir as questões do Brasil, eles tiram toda a autoridade, dão autoridade aos prefeitos e governadores. Aí depois eles impõem uma CPI para investigar o governo federal, sendo que os governos estaduais e municipais fizeram horrores com o dinheiro público. E você vê que há uma sequência até decidir se ia ter
Copa, um campeonato de Copa futebol no América. Brasil, a Copa América, até a decisão se vai ter uma Copa América só porque o presidente quis fazer. Agora há pouco, agora o Lewandowski, o ministro Lewandowski, aceitou a posição do governo federal em relação à vacinação para as crianças e aceitou aquela questão das vacinações da entrada da escola, aceitou, por quê? Porque eles disseram que não, que todo mundo tem que se vacinar. Espera lá. Escuta, o que está acontecendo no Brasil? E quando eu coloco que o STF não está combatendo fake news e sim está fazendo fake law, que são leis falsas, né? Para quem está acompanhando aí, muitas vezes não entende o inglês, fake news são notícias falsas. Fake law, que é a lei falsa, a lei inexistente. Por quê? Nós temos hoje no Brasil 10 milhões de leis municipais, estaduais e federais. E em nenhuma dessas 10 milhões de leis hoje promulgadas em vigor no Brasil fala de fake news e de milícia digital. Mas o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito, prendeu parlamentar, prendeu jornalista, prendeu o presidente de partido, fez o que fez com a tal da lei inexistente. Então, eles estão criando leis, eles estão abrindo investigações e, pior ainda, onde eles próprios são entes da ação. Ou seja, totalmente ilegal o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. E pior, eles recorrem a uma lei que já não existe mais e que isso estaria colocando o Estado Democrático de Direito em risco. Quem está colocando o Estado Democrático de Direito em risco são as ações, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que se tornou, conforme a revista Veja, a revista de esquerda, a muralha do STF. Agora, o que me causa estranheza é que essas ações que estão sendo feitas pelo ministro Alexandre de Moraes não tem sequer alguém lá de dentro que diga o seguinte: escuta, vamos parar. Quem falou isso pediu aposentadoria, Marco Aurélio Mello. Ele falou: esta ação é o fim do mundo, é uma ação de fim do mundo jurídico. E na outra semana pediu para sair do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que nós estamos vendo e não adianta. Com todo respeito à instituição Supremo Tribunal Federal, que é necessária num posicionamento democrático, mas com as ações e as críticas. E isto é meu direito, que está intocável na Constituição, direito de opinião, que inclusive é o motivo da prisão de Roberto Jefferson. Há quase 5 meses preso, sem motivo, sem julgamento, sem absolutamente nada, mas está lá preso. E nós não podemos estar mais aceitando essas questões. Nós temos que ter, sim, o direito de opinião, que muitas vezes não é a sua opinião, ou aquilo que você ouve, muitas vezes não é a opinião que você defende, mas temos que respeitar. Isso é o que está garantido no nosso artigo, na nossa Constituição.